Bom dia, pessoal, tudo bem? No primeiro bimestre, nós já estudamos alguns gêneros textuais da esfera jornalística, que foram a notícia e a reportagem. Nesse bimestre, nós vamos continuar nos aprofundando nesses gêneros e hoje eu trouxe para vocês a entrevista. A entrevista é um diálogo, uma conversa entre duas ou mais pessoas, que são os entrevistadores e os entrevistados, cujo principal objetivo é extrair declarações e informações sobre um determinado assunto. Esse é um gênero textual muito utilizado em jornais, sites, revistas, rádios e TVs, e o intuito é passar o conhecimento para a população. Além da entrevista jornalística, existe também a entrevista de emprego, a social, psicológica, entre outras. Dentre as principais características da entrevista, duas se destacam, que é a oralidade, porque a oralidade ela tem que estar presente na entrevista, porque trata-se de um diálogo, de uma conversa. E outra característica é o discurso direto, que é a reprodução integral da fala de um personagem. Então, as conversas, as entrevistas, elas são transcritas para os jornais, para as revistas, e tudo que foi falado, conversado, deve ser transcrito exatamente como foi conversado. Nas entrevistas publicadas nos meios impressos, nós temos também a utilização de sinais de pontuação, como travessão, aspas, reticências, os parênteses, que servem para detalhar aspectos do entrevistado, como as emoções dele no momento da entrevista. Quanto à estrutura, as entrevistas elas têm uma ordem, um passo a passo para serem escritas. Primeiro, tem a definição do tema, que é um primeiro passo para a entrevista acontecer, e é a partir dessa definição do tema que é possível escolher também um entrevistado, uma fonte, que é aquela pessoa que tem conhecimento sobre o assunto e vai contribuir para enriquecer o texto. Depois de definido o tema, nós temos a elaboração de um roteiro, que, como o próprio nome diz, é aquele material que vai guiar o entrevistador no momento da entrevista. Para elaborar um roteiro, é imprescindível pesquisar sobre o assunto, sobre o entrevistado. A partir daí, podem ser listadas algumas perguntas que nortearão o trabalho e algumas perguntas também podem surgir no momento da entrevista e elas não estarão ali no papel. Temos um título. Esse título ele surge depois que a entrevista é transcrita para o papel e ele deve ser um título chamativo, que chame a atenção do leitor, que prenda a atenção do leitor e ele resume o assunto abordado de uma maneira interessante. O texto vai passar por uma revisão que é fundamental em todas as matérias, todos os textos jornalísticos, eles passam por essa revisão, que é quando identificam-se os possíveis erros de escrita, de ortografia, etc. É muito comum também que seja utilizada uma câmera ou um gravador para que a entrevista seja transcrita de maneira literal, fiel ao que foi falado. Após essa transcrição e a revisão, é que a entrevista é publicada. Nós temos alguns tipos de entrevistas jornalísticas. Um é o individual, que é aquela entrevista realizada apenas com o entrevistador e o entrevistado, e ela é previamente agendada. Temos também a entrevista de rotina, que acontece a partir dos acontecimentos factuais e de interesse público.
tem personagens que estiveram presentes nas ocorrências. Então, essas ocorrências podem ser acidentes, mortes, assaltos, enchentes. Temos a entrevista feita em grupo, que é aquela coletiva de imprensa, em que vários jornalistas, vários entrevistadores de diversos veículos vão fazendo as perguntas para o entrevistado. Temos a entrevista que é exclusiva, que é uma entrevista concedida a apenas um jornalista. Ela tem uma informação ainda desconhecida por todos. Então, esse entrevistador, ele tem essa informação com exclusividade, por isso o nome. Temos a entrevista que é de pesquisa. Ela é realizada com especialistas que devem dar uma informação técnica. Só que esses especialistas, eles explicam de uma maneira simples, eles usam uma linguagem mais simples para atingir todos os leitores, todas as classes, todas as faixas etárias de leitores. Temos a entrevista de personalidade, que é aquela que descreve a vida de uma pessoa famosa, fala dos hábitos, da história de vida, de curiosidades da vida daquela pessoa. Temos a entrevista opinativa, que é realizada com pessoas que possuem experiências e conhecimentos sobre determinados assuntos. Então, as opinativas são aquelas entrevistas feitas com atletas, com estudiosos, com profissionais consagrados. Temos as entrevistas caracterizadas, que são aqueles trechos curtos de uma entrevista que são inseridos em um texto, entre aspas, e transcritos exatamente como foram ditos pelo entrevistado. Nós temos dois tipos de entrevista, que pode ser a entrevista dirigida, que é aquela que visa obter detalhes sobre uma experiência vivida pelo entrevistado, como acontecimentos factuais, tragédias, crimes, entre outros. E nessas situações, o entrevistador não elabora um roteiro com perguntas pré-determinadas. Ele faz as perguntas que lhe vêm à cabeça naquele momento, durante aquela conversa. E temos também a não dirigida. A não dirigida é aquela que é preparada com antecedência, tem a elaboração de um roteiro, é feita uma pesquisa, o entrevistador ele tem ali uma série de perguntas a serem feitas e ele não interfere, ele não faz perguntas que lhe vêm à cabeça no momento, ele segue aquele roteiro. Pois bem, pessoal, nessa semana era isso que eu precisava explicar para vocês. Amanhã eu posto as nossas atividades e faremos juntos, como todas as semanas. Qualquer dúvida, estou à disposição no Conexão Escola, no WhatsApp. Podem me procurar. Até a próxima aula.